E vamos dar o início, né? A Vamos nossa, lá. a nossa live de hoje, né? Sobre furunculose. E aí, o que é a furunculose, né? O que é o furúnculo, né, Virginia? Então, né, tanto o furúnculo como o abscesso, né, gente, são coleções de pus, né? Só que o abscesso, ele pode surgir em qualquer área do corpo, né? Mas o furúnculo não. O furúnculo, ele tá ali, por definição, relacionado com o folículo piloso e com a glândula sebácea anexa, tá? Então, é como se fosse uma foliculite mais intensa, uma infecção necrotizante, né, dessa região ali do folículo e da glândula sebácea, né? E quando a gente tem, né, furúnculos múltiplos ou furunculose, né, ou muito ou recorrentes, né, aí a gente chama aí de furunculose, né, que é aí o nosso tema de hoje, né? Isso, isso. Então é importante a gente saber que esse furúnculo é uma coisa muito comum, minha gente, muito comum mesmo nos nossos consultórios. Vai chegar desde furúnculo único a furúnculos múltiplos. Vai chegar aquele paciente para você que chegou, só teve uma vez um episódio, como vai chegar paciente para você com vários episódios. E às vezes você está diante daquele furúnculo e faz, como é que eu vou tratar isso agora, né? Então, para isso, é por isso que a gente está fazendo essa live, que é uma live básica, mas é uma live que vai ajudar muita gente, principalmente que não tem esse manejo, né, com o furúnculo. O furúnculo ele é causado principalmente pelo Staphylo aureus, né? Então a gente sabe que esse Staphylo aureus ele está colonizado em algumas áreas do corpo, mas a principal área que a gente diz é as narinas, né? Uma coisa importante até para a gente enfatizar é que vem crescendo, inclusive na comunidade, a quantidade de Staphylo aureus resistente, meticilino resistente, que são uma preocupação mundial, e o Brasil já está aí, como sempre, né, batendo recordes de prevalência, né, dessa resistência que às vezes a gente só encontrava em âmbito hospitalar, né, Virginia? E hoje a gente já encontra também na comunidade. E isso vai fazer com que a gente pense melhor lá, quando a gente for falar de tratamento, na economia que a gente tem que fazer, mudar alguns antibióticos que a gente estava acostumado a fazer, vai ter que mudar, porque isso tudo vai, o que acontece no mundo vem para o Brasil, né? E aí a gente tem que realmente começar a fazer umas mudanças daquilo que a gente estava acostumado a fazer na prática, né, Virginia? E aí tá aí a nossa atualização, por isso que é tão importante a gente estar atualizado, né? Isso. Porque assim, geralmente, né, na medicina vai tendo essas mudanças, a gente vai precisar mudar aí a nossa conduta, né, com o paciente, né? Escolher qual antibiótico aí que vai prescrever, né? Já já a gente vai falar sobre isso. E como Ô, você estava Virginia, falando, e como é essa população, né? Onde é que a gente encontra? Quais são os pacientes que a gente vê na prática que tem mais furúnculo, né? Quem é a população mais, alvo maior, né? Que a gente encontra na nossa prática? então, é bem mais comum em homens do que mulheres, claro que acomete também mulheres, mas é mais frequente nos homens e adolescentes e adultos jovens, né? Pode acometer qualquer faixa etária, gente, mas é mais frequente aí. E tem alguns pacientes que têm alguns fatores de risco, né? Alguns fatores predisponentes aí ao desenvolvimento do furúnculo, né? Que é pacientes diabéticos, né? A obesidade também, às vezes uma má higiene, né? E estados de imunossupressão, né? Então, esses pacientes, eles tendem, né, a desenvolver com maior frequência o surgimento, né, tendem a ter aí o surgimento do furúnculo, né? E como eu estava dizendo, só para completar, Perlinha, a gente estava falando como é importante, né, a gente saber conduzir, porque tem gente que pensa assim, é um furúnculo, é uma besteira. Gente, furúnculo dói muito, né? Incomoda bastante. Então, assim, a gente realmente precisa entender, precisa saber conduzir o paciente, né? Precisa saber o antibiótico correto, né? Que atualmente, né, a gente Isso. vai aí voltar para o agente etiológico mais frequente no momento, entendeu? Muita gente, vejo muita gente ainda errando aí na prescrição do antibiótico correto para furunculose, tá? Tem gente, dependendo da localização do furúnculo, né, que mal anda, né, Perlinha? Às vezes ali na nádega, uma dificuldade danada, é uma coisa realmente que incomoda e que o médico precisa estar ali para ajudar o paciente, né?
Isso. E quando é na axila, nem abaixa o braço, né? Já chega no Exatamente. Ele consultório já com chega o braço em assim. 90 graus, né? Então, assim, são áreas que normalmente a gente encontra, como a Virginia falou, são áreas mais de atrito mesmo, né? Mas você pode encontrar em qualquer área do corpo, mas as áreas de atrito são as principais. Então, você pode encontrar área de flexura, axila, virilha, nas nádegas. Então, assim, você pode encontrar em várias partes do corpo, né? Então, é importante. E como é que ele começa? Né? Assim, às vezes chega para a gente como uma bolinha vermelha, como o paciente fala, né? Então, como é que começa esse furúnculo, né? Então, a gente tem que lembrar que o furúnculo, ele é a infecção do folículo piloso, Sim. né? Então, vai começar ali como se fosse uma foliculite mais intensa, né? Então, vai começar com nódulo eritematoso perifolicular, né? E ele, inicialmente, ele é duro, né? Duro, doloroso. E com o passar do tempo, ele vai realmente aumentando, né? Você vai tendo um eritema maior, né? E ainda depois vai ocorrendo a flutuação, né? Ele vai ficando com a consistência, né, mais amolecida quando você palpa, Amolecida. né? Isso. Isso. Apesar de continuar doendo, né? Isso. Mesmo quando está nessa fase aí de flutuação, tá? E Tanto na fase endurecida como na flutuação é bastante doloroso. isso, inclusive, eles podem drenar espontaneamente, né? Às vezes já chega lá ele com aquele olhinho, e aí quando você vai limpar ali, o negócio já Já drenou espontaneamente. Eu disse, pronto, esse aí já foi drenado pelo corpo, não precisa muita coisa não, né? Então, às vezes ele Isso. tem sua drenagem espontânea, sem precisar ser abordado cirurgicamente, né? Então, às vezes ele já chega resolvido, né? Teoricamente, né? Pra gente, né? E esse termo carbúnculo, como é que a gente usa esse termo aí, Virginia? Então, quando às vezes acontece, né, de ter vários furúnculos que confluem, né, e aí você vai ter um nódulo, já quase uma tumoração, né, uma lesão maior, né, eritematose, que vai ter vários orifícios de drenagem na superfície. E aí, quando você tem, né, esses furúnculos confluentes, é que a gente chama de carbúnculo, né, inclusive teve gente que colocou lá de hipótese diagnóstica no nosso caso de hoje, né, mas a gente via que não tinha vários orifícios, né, de drenagem, tá? Então, aí ali realmente ainda não era um carbúnculo, né? Que aí você precisa ter essa confluência de furúnculos para denominar carbúnculo, tá? Isso, isso. Então, assim, de forma resumida, então aquele paciente jovem, adulto jovem, que chega com um nódulo inflamatório na área de fricção, em áreas de fricção, um ou vários, né, que isso pode acontecer, e que vão evoluir com abscesso, né, com a formação, com flutuação, podendo drenar ou não, pode ficar endurecido e você vai precisar, fazer medidas para que ele fique amolecido e posteriormente drenar. Então, lembrar do furúnculo. É uma infecção do folículo e glândula, né? Ao contrário do abscesso que a gente pode encontrar em outras áreas sem ser naquela área do folículo e glândula, né? Isso. E aí, dado o diagnóstico, chegou para a gente esse paciente, e aí, como é que a gente vai organizar na nossa cabeça se aquele paciente vai precisar de um tratamento só de medidas tópicas, ou se aquele paciente vai precisar fazer algo a mais, né, de tratamento sistêmico. Então, vamos começar a organizar isso na cabeça da gente, né, Virginia? Como é que a gente vai dar, como é que a gente vai fazer esse tratamento desse paciente, né? Então, a gente vai ter que pensar assim, vai depender de cada caso, né? Então, vai ter aqueles pacientes com um furúnculo simples, um furúnculo pequeno, do jeito que você falou, que já chega pra gente, né? Quase que drenando espontaneamente ou que já drenou espontaneamente, certo? Então, se você vê aquela lesão já quase resolvida, né? Você pode ali só começar compressas mornas, né? Porque as compressas mornas, e eu digo, gente, orientem um paciente que é morna, pelo amor de Deus, né? Paciente que quer colocar água pelando, quente, quente Aí faz direto uma na pele queimadura por e faz cima, uma né? queimadura em cima. Isso acontece demais, sabe? Então, enfatizem que a compressa é morna, né? Que deve ser feito aí com tecido limpo, né? Uma toalha, né? Com gás ou com compressa, né? Realmente bem limpinho, né? E fazer 2, 3 vezes no dia, porque às vezes o paciente coloca ali 2 minutos, pronto, fiz a compressa, né?
Então tem que ser feito, né, algumas vezes no dia, colocar ali 5, 10, 15 minutinhos, né? Pega, molha a toalhinha na água morna, coloca em cima, deixa ali até sentir que esfriou, molha de novo, deixa em cima até sentir que esfriou, entendeu? E aí vai fazer isso aí, 3 vezes no dia, né? A quantidade de vezes que conseguir. Claro que tem muita gente que tem um dia muito corrido, você vai dizer, vai fazer 6 vezes. A pessoa não consegue, né? Porque Não obviamente tem que estar consegue. em casa para fazer. Não consegue. Dia a dia da Isso, gente, e a gente tem que também pensar na realidade aí do paciente, né? Então faz, gente, ó, de manhã tá muito corrido, né? Tenta fazer na sua hora do almoço, você chegar em casa. Então, quando você chegar em casa, assim que chegar, você faz, antes de dormir, faz de novo, né? Se dá tempo, antes de sair de casa, faz, né? E aí vai colocando essa compressa morna. E se for realmente uma lesão simples, né? Um furúnculo pequeno, mais simples, ele vai drenar espontaneamente e isso, após a drenagem do furúnculo ele se resolve, certo? isso, Aí ele vai ter evolução, tá? Mas tem paciente que tem lesão maior, mais isso, profunda, né? Que às vezes você até orienta a compressa morna e mesmo assim não tem aquela drenagem espontânea. Aí nesses pacientes vai precisar realizar a drenagem, certo? Então, isso, na verdade, muita gente acha que é passar antibiótico é o tratamento do furúnculo, mas não. O isso. tratamento do furúnculo é a drenagem, certo? Então, se não drenou espontaneamente, você vai precisar fazer incisão e drenagem daquela secreção, tá? Né, Pena? Ou, assim, existe a exceção, porque às vezes o paciente chega com múltiplos furúnculos. É, Aí, nesse caso, você não vai drenar todos os sim. furúnculos, né? Mas, assim, ela está falando do furúnculo único. Aquele furúnculo que normalmente você vai mandar fazer as compressas, e aí, às vezes, você chega com um paciente que realmente não resolveu, ele não drenou espontaneamente, você vai lá e drena. Ok, isso aí é o normal. Mas chega para a gente, o paciente com vários furúnculos termina tendo algumas indicações que a gente termina entrando em antibióticos sistêmicos, e uma delas é essa, é você ter vários furúnculos pelo corpo, né? Então termina a gente entrando, ou você tem uma área perto da face, né, envolvendo uma área mais nobrezinha ali, porque a gente sabe que ali pode começar com a infecção local e começar a fazer infecção de partes moles, com celulite ao local, e aí, se você nota que essa área do furúnculo, você já está começando ali na área perifurúnculo também, começar a ficar vermelhinho ali ao redor, querendo formar uma celulite, também tem que ficar de olho. Às vezes, furúnculos muito grandes, assim, às vezes, a literatura, às vezes, ele bota acima de 5 centímetros, é uma possibilidade. Aí você tem que ver quem é o paciente que você está tratando. Às vezes é um idoso, às vezes é um paciente cheio de comorbidades, é um paciente que tem uma imunossupressão. Então, assim, a gente tem que ver o paciente e o furúnculo, né? E aí a gente vai organizar na cabeça como será esse tratamento. Entendeu? Então, já teve paciente meu que era um furúnculo único na axila, e era enorme, e eu simplesmente com antibiótico resolveu, não precisou drenar. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem que realmente, como é que se diz? Casa a casa, né? É isso, é avaliar cada caso, né? Então, a gente tem que individualizar. Era essa palavra que eu queria. Então, a gente vai ter que individualizar. Mas, na prática, é essa, né? A gente saber quem é que está com furúnculo, porque tem casos que é melhor entrar com antibiótico, né, Virgínia? Porque, realmente, para evitar que não haja uma disseminação. Quando chega para você, normalmente, furúnculo, ele é uma coisa local e não tem sintomas sistêmicos, né? Mas aí, esse paciente diz a você que está tendo febre, calafrios, que está tendo algo sistêmico, então, epa, vou entrar com antibiótico, né? Outra coisa, a área genital, não é incomum, às vezes você chega ao paciente com aquela área genital, uma coisa bem importante ali, também, já pegando a região da coxa, aí termina a gente entrando com antibiótico. Então, assim, tem muitos fatos que faz a gente entrar realmente com antibiótico, né? No caso dos furúnculos, né, Virginia? Isso, estão perguntando aqui como é que faz na prática a drenagem, né? Então, quando a gente vai drenar, né, a gente faz anestesia, né, no local que a gente vai Que drenar. normalmente não pega bem, É, porque tem um exatamente. processo inflamatório importante, né? Mas às vezes se tenta, né, fazer, e Fazer no aí local, né, faz para fazer a uma incisão. incisãozinha em cima, e às vezes é a dor
misturada com a dor de quem já teve furúnculo sabe disso. Você, às vezes, na drenagem, sente aquela dorzinha, mas em compensação o pus explode e sai toda aquela pressão. Porque, às vezes, você está ali no furúnculo tenso, né? Cheio de pus, e aquilo está muito dolorido, aquilo está latejando, aquilo está incomodando. Então, às vezes, é a dor que faz explodir e aquilo aliviar também, entendeu? Então, às vezes, na prática, você não consegue dar uma anestesia, pegar bem, né, pelo processo inflamatório que tem, mas é uma incisãozinha sobre ele para que haja a drenagem desse pus. É um procedimento simples, teoricamente. A gente faz a incisão com lâmina de bisturi, né, geralmente. Isso, com lâmina de bisturi. Isso. E aí, gente, assim que você faz a incisão, normalmente, né, uma coisa que é importante, né, de falar também é que você tem que saber o momento certo de drenar. O paciente, ele realmente ele tem que estar com a lesão flutuando. Exatamente, amolecida, com flutuação. Não vai drenar, não vai passar o bisturi naquele negócio duro, não, né? O furúnculo no início, não vai sair nada, né? E aí, realmente, até piora para o paciente, né? Então, você vai palpar ali, você vai ver aquela lesão flutuando, né? Normalmente, eu escolho o ponto em que você tem uma maior flutuação, né? Para facilitar. E aí, faz uma anestesia, né? Com lidocaína na região, né? Pouco, nem faço tanta anestesia, porque, né? Nem vai pegar muito realmente, mas assim, eu faço no local. E com a lâmina de bisturi, né? A gente faz uma pequena incisão, gente. Não precisa abrir o furúnculo de um lado para o outro, não. Viu? Então, vai fazer uma pequena incisão, tá? Até chegar no ponto em que você tem a secreção, né? E aí, chegou na secreção, começou a sair a secreção, ok. Então, com a gazezinha, você vai realmente ali retirando a secreção, né? De dentro do furúnculo, até sair todo o líquido. E é justamente isso, né? O paciente, às vezes, sente aquela dor mais aguda no momento que você faz a incisão, mas começou a sair a secreção, ele já vai passando a dor. Porque a dor, na verdade, além da reação inflamatória, é a dor por compressão, pela quantidade de secreção ali que está presa. Então, quando sai, né, essa pressão aí, a dor geralmente já alivia. Entendeu? E na prática, a gente falando do antibiótico, né? Aí, qual seria o antibiótico, né? Antigamente, a gente fazia muito a cefalexina, né? A cefalexina, ela pega bem, estafilo áureo sensível, meticilina sensível. Porém, devido a esse aumento que está tendo, então, às vezes, a gente vê que a literatura, ela começa a mudar um pouquinho, né? O uso dos antibióticos, as classes dos antibióticos, para tentar evitar você estar tratando e não saber se ali tem uma flora resistente ou sensível ao estáfilo, né? E aí a literatura, ela coloca alguns antibióticos que está vindo à tona hoje mesmo, até para outros tipos de infecção, né? A gente está resgatando alguns outros antibióticos que não eram usados mais, mas que hoje está sendo usado de volta para infecção urinária, né? Então está usando para outros tipos de infecção. Então, a sulfametoxazotrimetropina é uma delas que eles utilizam, né? Eles usam também a clindamicina, usa também a minoxiclina, né? A cefalexina, como eu disse a vocês, pode ser usado? Pode, mas assim, se você estiver diante de um caso resistente, então pode ser que você não tenha uma resposta, né? Então, só lembrar que os estáfilos meticilina resistente, eles são resistentes a beta-lactâmicos, a cefalosporinas, a algumas penicilinas. Então, por isso que termina a gente fazendo essa troca de antibiótico. Na minha prática, às vezes eu ainda tenho resposta, pelo menos na minha prática do dia a dia, com a amoxicilina com clavulato. Mas, assim, na literatura eles evitam, né? Eles não falam muito. Eles falam mais, realmente, em uso da derivados de tetraciclina, de sulfa, né? E de clindamicina. São os casos que eles mais usam, né, Virgínia, na prática, né? Isso, exatamente. Então, só revisando aí, gente, né? Então, paciente, furúnculo simples, a gente tende a tentar a drenagem, se não drenou espontaneamente, tá? Mas existem aquelas indicações, que eu vou repetir aqui para vocês, as indicações que a literatura traz aí para você iniciar antibiótico sistêmico, né? Então, furúnculos na face, principalmente furúnculos ao redor do nariz,
Furúnculos em locais de difícil drenagem, por exemplo, no conduto auditivo externo, tá? Paciente que está com doença grave, com furúnculo muito grande, né? Com a doença mais extensa. Paciente que tem sinais e sintomas de doença sistêmica, então o paciente chegou, tá com febre, tá com calafrio, entrar com antibiótico, tá? Lesões que apresentem na periferia sinal de celulite ou de flebite. Lesões que não responderam, né, ao tratamento local, você tentou ali compressa morna, tudo, não drenou, né, então pode tentar entrar com antibiótico, né, se você não tiver a possibilidade de drenar, tá? E pacientes com comorbidades, né, ou imunossupressão, tá? Então esses são os clássicos aí, como o Perla tinha falado, né? Cada caso é um caso, a gente sempre tem que tratar o paciente de forma individual, certo? Então, chegou esse paciente, você vai avaliar se dá ou não para fazer drenagem, né? Às vezes até depende do perfil do paciente, né, Perla? A gente chega com aqueles pacientes assim, em pânico, que está morrendo, de não quer fazer drenagem de jeito nenhum, a gente vai tentar, né, fazer um antibiótico aí para ver se tem a, a resolução do quadro, né? Então, sempre individualizar, né? Sempre respeitar o paciente, né? Sempre ouvir também o que o paciente deseja. E quando você for passar o antibiótico, né? Sistêmico, e o que a literatura traz para a gente são as doses, né? Que é sulfametaxazol trimestoprim, que é de 800, 160, 2 vezes ao dia. Clindamicina de 300 a 450, 4 vezes ao dia. E doxiciclina 100 miligramas, 2 vezes ao dia. E essas medicações devem ser mantidas de 10 a 14 dias, certo? E, obviamente, que você vai pedir um retorno do paciente para ver se ele melhorou, né? Que não deixa de Isso. ser, né? E assim, na prática, a gente tem uma tendência hoje, os infectos, a diminuir o tempo de tratamento, entendeu? Então, assim, tente fazer, assim, uma média de 10 dias, podendo avaliar com a semana, porque pode ser que com a semana já esteja tudo bem, você suspende. Então, a gente ter esse cuidado, né, por causa de cursos de terapêuticos muito longos também, né, para a gente não criar também quadros aí de resistência, certo? Então, é importante que a gente também faça uma média aí de 10 dias e observe, tá? Peça para o paciente retornar e reavaliar esses pacientes, né, Virginia? Outra coisa também, além disso, a gente tem que ter umas medidas que é importante. Por exemplo, é uma lesão infecciosa. Então, assim, a roupa que está tendo contato com aquela infecção, ela deve ter que ser higienizada, não ficar repetindo a roupa, porque às vezes a gente tem que orientar, lavar mãos, ter cuidado com superfícies também dentro de casa, entendeu? Porque isso é uma doença infecciosa, né? E aí você pode passar para outra pessoa, sim, entendeu? É estáfilo, né? Então, assim, a gente tem o cuidado não só com a pessoa que está sendo tratada, mas com os familiares que faz parte da casa, né? E orientar eles bem direitinho quanto a isso, entendeu? Então, nada de estar, vou usar essa roupa hoje, a mesma roupa eu vou usar amanhã, que estava em contato com aquele abscesso, né? Então, vamos lavar, botar roupas limpas, né? E sempre ter a lavagem das mãos, porque é importantíssimo isso, né? As mãos é um grande meio de contaminação, entendeu? Então, ter esses cuidados também, tá? Não, e aí o que a gente vê na prática é o seguinte, é quando o paciente chega para a gente, teve o furúnculo, melhorou, aí fica tendo furúnculos de repetição, né? Como a gente vai abordar esses pacientes? Como é que a gente vai tentar descolonizar ele, a família? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente falou que o Staphylococcus aureus, o principal casinha dele é na região das narinas, né? Mas a gente sabe que hoje algumas regiões de dobras, axila, região inframamária, região de períneo também são regiões que têm, né, o estáfilo também, sendo que a maior quantidade é região de nariz, né? E aí, se esse paciente está tendo infecção de repetição, o que é que a gente acha? Que esse paciente está tendo um contato, a sua quantidade de estáfilo está exacerbada, né, a mais do que o normal, né? E aí, para isso, a gente usa um termo. Vamos descolonizar esse paciente, né, Virginia? E como é que a gente faz a descolonização? Quer ver a pergunta do paciente, do menino?
Quem foi que E perguntou, Virginia? não perguntaram sobre antibiótico tópico no furúnculo. Aí eu já vou comentar. A gente até faz, a gente vai explicar agora que a gente faz antibiótico tópico em caso de descolonização, tá? Quando a gente vai fazer a Isso, descolonização. Um dos esquemas que a gente vai isso. comentar já é justamente a mupiracina, que perguntaram aí. Mas para o tratamento do furúnculo em si, veja só, gente, a infecção, ela é profunda. Ela é no folículo, tá certo? Então, assim, um antibiótico tópico, né, em cima da lesão, ele não vai conseguir tratar a infecção realmente do furúnculo. Tem que ser antibiótico sistêmico, tá? Certo? Para Isso. tratar o furúnculo, certo? Agora, já quando a gente vai fazer a descolonização, não. Quando a gente, né, o paciente ele está colonizado superficialmente, ele está colonizado realmente aqui na superfície da pele. E aí a gente pode sim, um dos esquemas que a gente faz para descolonizar é usar antibióticos tópicos, né? O ácido fusídico, mupirocina, né? Eu gosto muito do ácido fusídico, adoro, eu acho que é o que mais uso para descolonizar. E aí existem vários esquemas, né? Perlinha, na literatura, de formas de descolonizar. Tem gente que faz um mês direto, tem gente que faz, assim, tem vários esquemas, mas na prática, assim, o que eu faço normalmente é fazer ou a pomada de mupiracina ou ácido fusídico tópico nessas regiões de Está colonização. cortando um pouquinho tua internet. Hoje, Virginia, espera um pouquinho. Tua internet está cortando um pouquinho. Vamos lá. Repete de novo o que tu falou. Pronto. Aí falando da descolonização, tá dando para ouvir? Qualquer coisa tu Tá, segue agora aí. está cortando um pouquinho ainda. Então, assim, ela está falando um pouquinho da descolonização, que não existe um tratamento padrão na literatura. Pode ser feito com pirocina, pode ser feito com ácido fusídico. Normalmente a gente faz em áreas. Tem gente que só faz descontaminação de narina. Tem gente que passa desculpa, que não tem conflito de interesse, a mupirocina nas áreas, não só das narinas. Tem gente que faz só narina, tem gente que faz narina, retroauricular, região de flexuras, região periumbilical, região perianal. Tem literatura que diz que só o nariz é suficiente, mas normalmente a gente faz 2 vezes ao dia, por 7 dias. Tem gente que faz 7 dias a cada mês, por 3 meses. Então, não existe, se você for ver na literatura, um padrão. O que eles pedem é descontaminar usando o antibiótico tópico, pode ser 7 dias ou 7 dias no mês por 3 meses, nessas áreas, principalmente do nariz, acompanhado de substâncias, banhos antissépticos, né? Que pode ser o uso do sabonete de clorexidine, né, porque ele ajuda a descontaminar, mas tenha cuidado, porque o sabonete ele tem hora para começar e hora para terminar, porque se o paciente ficar tomando banho todo dia com sabonete, daqui a pouco a pele está seca e com prurido, então a gente tira ele do furúnculo, mas ele entra no quadro do prurido crônico, então a gente tem que ter muito cuidado com clorexidina. A gente diz, olha, você vai passar esse tempinho aqui só descolonizando e volta para o seu sabonete normal, né? Tem pessoas que descolonizam também a área oral, e aí podem fazer também bochechos com clorexidina oral, que é uma forma também de você descontaminar a parte orofaríngea, não só o nariz. Então, existe também esse formato. Então, pode ser o sabonete de clorexidina no corpo, bochechos orais, mupirocinas tópicas na região do nariz ou em áreas de dobras, como eu disse a vocês, não tem consenso sobre isso na literatura. E, basicamente, a gente faz isso e faz isso com a família. Então, às vezes, não é só a paciente. Você diz, olha, todo mundo vai fazer uma descontaminação em casa, né? Todo mundo vai ter que ajudar nessa descontaminação. Porque, às vezes, às vezes é um irmão que está em contato com a escola, que traz para casa e que passa para toda a família, e aquilo fica uma roda viva. Se a gente não descontaminar, é feito escabiose. Se a gente não tratar toda a família, a gente não consegue êxito no tratamento, né, Virginia? Exatamente. E pronto, mas você Pronto. faz como ela na prática? Normalmente. Na prática, eu faço assim. Eu descontamino todo mundo. Eu faço mais de uma vez no mês. Assim, uma vez no mês, eu faço tipo 7 dias seguidos. Hoje,
Antigamente eu mandava passar em tudo que é canto. Hoje eu acho impossível. 2 vezes ao dia você sai mandando pomada todo canto. Como a literatura fala que a principal área é perinasal, eu só passo perinasal atualmente. Mas não é para pegar a pomada e enfiar dentro do nariz. É você passar nessa áreazinha perinasal, que eu digo aos pacientes. E aí eu faço 2 vezes ao dia, 7 dias. Uso muito a mupirocina na prática e faço essa descontaminação com ela e por uns 3 meses e faço toda a família. É isso que eu faço na prática. Normalmente, a grande maioria a gente consegue resolver sim, mas existe na literatura paciente que às vezes precisa entrar até em medicações orais, quando o tópico para descontaminar não é possível, né? Então, mas assim, isso é realmente a exceção. Mas assim, se vocês forem ler na literatura, não existe consenso sobre isso, entendeu? Existe várias formas diferentes de se fazer e que não tem um certo e nem tem um errado, mas que fala que a gente tem que descontaminar, né? E além de tudo, como eu falei para vocês, tentar ter esse cuidado dentro de casa, com as superfícies, com as áreas que esse paciente está, lavando as mãos, lavando as roupas, né? Botando aquela roupa para lavar bem direitinho, para descontaminar, com sabão, com tudo direitinho, né? Para a gente deixar ela bem descontaminada. Então é isso que eu faço na prática. E você Isso aí é faz assim todo mesmo? sentido. Eu uso a mupirocina também, mas gosto muito do ácido fusídico. E aí passo também. Uso mais perinasal, pelo que você falou, né? Às vezes depende, se for um caso assim que eu vejo aquela furunculose assim muito extensa, paciente tendo de repetição assim mais severa, eu procuro usar nas outras áreas, né? Periumbilical, inframamária, para dar mais segurança dessa descolonização. Mas no Isso. geral eu passo realmente só A região perinasal, passo perinasal também, né? perinasal. 2 vezes ao dia, 7 dias, durante 3 meses, né? Tanto o paciente como os familiares, né? E quando eu passo em várias áreas, é só no paciente, né? Geralmente dos familiares eu deixo só. Isso. É, Senão você não vai ter adesão, não. Não tem exatamente. Aí adesão, não. ninguém faz. Já passar perinasal já é uma confusão dentro de casa, né? Imagina mandar todo mundo e passar nos mesmos cantos, né? Realmente. Isso pode acontecer, você deixar o paciente com todas as áreas e aqueles pacientes que moram na casa só com a região perinasal, né? Pronto. Então, assim, eu acho que foi isso, né, Virginia? Eu acho que a gente falou, foi uma live simples, mas é uma live do dia a dia, né? Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho aí, né, com algumas dúvidas que você tenha no dia a dia. Muito obrigada aí pela participação. Tchau, tchau.